Você ainda enxerga a sua chama gêmea sendo uma outra pessoa? Eu sou a Beatriz Barbie. Não esqueça de deixar o like de vocês para mais pessoas receberem conteúdos sobre chamas gêmeas. Se você ainda enxerga a sua chama gêmea como sendo uma outra pessoa, não tem como resolver esse processo. Porque quando a gente tem um relacionamento comum, aí você vai ter outros conceitos de relacionamento comum. Que aquela pessoa é aquela pessoa e ela tem vida própria. Ela tem o livre-arbítrio dela de te querer ou não. Numa dinâmica de chama gêmea, a gente tem que desconstruir todos os conceitos que a gente trouxe até então. Todos os conceitos, gente, tridimensionais, todas as crenças que a gente carregou até agora, tem que ser diluídos, dissolvidos dentro da dinâmica de chama gêmea. Se a gente ainda tem esses conceitos dentro da gente, a gente não consegue avançar no processo. O processo da dinâmica é muito intenso, é forte, a gente sente esse processo o dia inteiro, por 24 horas. E eu falando para vocês, eu também estou falando para mim. Quem fala é quem mais precisa ouvir. Mas a minha missão é ajudar o maior número possível de pessoas a enxergarem que uma dinâmica de chama gêmea transcende tudo o que a gente já aprendeu até hoje. É a conexão mais forte que existe. E, portanto, nós temos uma missão espiritual com este planeta. E se a gente continua presa em crenças, em conceitos que nossa família, escola, faculdade, amigos passaram para nós, a gente não consegue resolver a dinâmica, porque as pessoas estão acostumadas a viver numa matrix. E quem se conectou com sua chama gêmea tem que sair da matrix o mais rápido possível. E então isso envolve tudo na nossa vida, tudo. A gente tem que tirar tudo da frente. A gente tem que deixar muito claro dentro de nós que nós fomos retirados de uma vida comum, de uma vida tridimensional. Nossa, é como se nós tivéssemos sido abduzidos. A gente foi literalmente retirado de uma vida ou que vivia com marido, com esposa, ou que você vivia tendo namorado, alma gêmea, ou que você vivia com os pais. Quem ainda vive com os pais, quem ainda está no casamento, tem que sair. Se você está namorando uma alma gêmea, você tem que terminar. Porque você está colocando energeticamente outra pessoa no lugar da sua chama. E você não tem mais como desvincular da chama. Porque você é a chama. Então, tudo que você vê a sua chama fazer é você agindo no outro corpo. É você vibrando no outro corpo. É você pensando no outro corpo. Então, essa visão de que ele é um namorado, é um relacionamento comum, acabou. Então nós temos que subir nossa frequência. Nós temos que entender, mais do que entender, nós temos que compreender, porque a compreensão vem do coração, o entendimento é mental, a compreensão é sentir que você vive no outro corpo. Nós, quando encontramos nossa chama gêmea, a gente sentiu que a gente sempre esteve com ele, não é? Então, isso é a maior prova de que você está vinculado naquele corpo para o resto da eternidade. Então, não tem mais como a gente deixar de ser ele. Como que você vai deixar de ser? Você é ele agindo no outro corpo. Então, nada dessa história de que o que ele fala, se ele demonstra que não te quer, não é porque ele não te quer. É porque ele está tendo memórias de vidas passadas, do que você fez no passado, o que o seu masculino fez no passado, que vem no inconsciente da nossa chama. Então é você atuando ali. Então você está consertando karmas de tantas vidas. Então a dinâmica de chama gêmea não é só romance.
Quem romantiza não consegue avançar. O romantismo é o quê? Não é, o romantismo, quando eu falo romance, não é só que envolve o amor somente. Não é só isso que eu quero dizer. O romantismo é: se ele não quer, deixa ele pra lá, corre dele, foge dele. Isso é romantizar. Por que muitas pessoas falam para correr dele, fugir dele? Porque ainda vê a chama gêmea como separado de você, como separado da pessoa que está falando. Então, se fosse separado, aí sim, gente, aí a gente não seria ele. Aí ele estaria falando, por exemplo, que ele não quer, ou quando a gente pensa que ele é tóxico, não é que ele seja tóxico, é que ele está lembrando inconscientemente do passado nosso e mostrando pra gente o que a gente tem que se limpar, consertar. E aí a gente se ilumina e vai mandando luz para eles, né? Então quem manda correr dele, foge, não vai atrás, não fica em cima, não fica mandando mensagens, não vai atrás dele, é porque está romantizando o processo. E então, seria, vamos dizer, mais fácil para resolver? Talvez sim, mas aí você estaria separado dele. Mas não tem essa separação. Em dinâmica de chama gêmea, nós somos um. É uma única alma em dois corpos. Então a gente vive neste corpo e no corpo da nossa chama gêmea. Então, existe sim o romance, mas não é só romântico. Existem os karmas. Então os karmas a gente está limpando dentro da nossa dinâmica, se conectando com a verdade do que é preciso ser feito para resolver a nossa dinâmica. Por isso que não podemos romantizar. Existem sim as dores e com fé e confiança a gente consegue resolver. Você vai se conectando com o que você deve fazer, com o que você ressoa, gente, o que é verdade para vocês. É isso que vocês têm que estar muito claro dentro de vocês, que ele é você e, portanto, você consegue resolver. Então, estudar muito física quântica, meditar todos os dias, para não pirar, gente, para não pirar e para ajudar a nossa chama sair daquela terceira dimensão do ego, da Matrix. Então, tem que ficar muito bem entendido, compreendido que a nossa chama somos nós.